Estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 41 minutos, e a gente começa a bater um papo agora com o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, PhD em Ciência Política, Adriano Jantur, que está lançando um livro com um título bem sugestivo, né, Adriana? Bem sugestivo. Se a gente tiver a capa do livro aí, a gente pode colocar na tela, porque mentiram para nós a respeito do Brasil em alguns aspectos, né? E é o que afirma o coordenador, né, do curso de Relações Internacionais, Adriano Janturco, que está aqui com a gente, agradecendo demais, porque eu sei que a agenda está lotada, mas ele falou assim, eu faço questão de falar com vocês, Adriana, para desmentir algumas coisas que a gente acredita como verdade verdadeira, não é isso, professor? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Essa é a tentativa, essa é a esperança. E conta pra gente quais foram os elementos, né, em que o senhor se baseia para trazer essas contestações. Por exemplo, o senhor afirma que o Brasil não é um país capitalista. E quando o senhor afirma isso, eu vou falar pela minha reação, tá? Eu abri os olhos e falei assim, professor, falando isso? Como assim? Né? Mas em que o senhor se baseia? Quais dados traz para a gente essa análise? Exato. Na verdade, não sou nem eu que afirmo, são os dados que falam. Existem 3 rankings internacionais que medem o nível de liberdade econômica dos vários países. Em todos os 3, o Brasil está entre as últimas posições, com menos livre mercado. Então, oscila entre a posição 114 e 127, dependendo dos rankings internacionais. Então, assim, tem algumas diferenças de medição, mas é isso que é. E não é só este dado, né? Outros dados também corroboram essa questão. Por exemplo, é o segundo país, quando você considera tanto as empresas estatais, municipais, estaduais e federais, é o segundo país com mais empresas estatais do mundo, só atrás da China. Também é o primeiro país do mundo com mais ativos na mão dos bancos estatais. Ainda é a terceira economia mais protecionista do planeta. Então, todos os dados corroboram isso. Agora, você mesmo citou a sua reação. Veja, exatamente por isso que o livro tem este título. Porque que seja assim, tá até ok. O problema é não saber disso, né? Os dados internacionais mostram isso. E não saber disso é muito cruel, porque quando a gente toma, né, ou a gente tem acesso à informação de que nós temos o congressista mais caro do mundo, imagina isso, André? O congressista mais caro do mundo. E aí a gente vê, professor, uma iniciativa de corte de gastos, a gente vê corrupção para todo lado, a gente vê processo envolvendo parlamentar o tempo todo. Não traz, de certa forma, também uma desesperança no que diz respeito ao nosso legislativo? O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu diria que a desesperança, este desespero tem quase todos os dias assistindo o noticiário, infelizmente, né? A maioria das notícias são mais negativas que positivas. Mas a minha esperança com este livro é fazer o seguinte, vamos fazer um passo atrás e vamos fazer um diagnóstico mais correto. Porque tem algumas variáveis onde o Brasil realmente performa mal, pior do que deveria ser pela renda per capita, como este que você acabou de citar, mas tem também dados positivos, onde o Brasil performa bem e às vezes ninguém sabe. Por exemplo, cito aqui, mudando de assunto, de tópico, porque o livro aborda vários tópicos diferentes, não só economia e política, mas, por exemplo, o Brasil está na posição 18 do mundo entre os países que mais doam dinheiro em caridade e fazem voluntariado. Isso é medido tanto em dinheiro doado em proporção à renda per capita, quanto por tempo dedicado a essas causas. Ainda, nós temos outros dados, como, por exemplo, o Brasil é o segundo país com a menor taxa de autismo do mundo. Ao mesmo tempo, infelizmente, tem recordes negativos, porque é o segundo país com mais ansiedade, o segundo também com mais bipolaridade. Então, tem vários dados que mostram que em alguns quesitos o Brasil se dá mal e em outros quesitos se dá bem. O ponto importante é a ideia, não ir por achismo, não ir por ouvir dizer e repetir as palavras que todo mundo repete, mas conferir, procurar os dados. E hoje,
assim, nunca foi tão fácil, né? Basta procurar no Google, a quase totalidade dos dados que eu uso são dados do Banco Mundial, de outros organismos internacionais, institutos de pesquisa, etc. Então, é tudo muito embasado em evidências empíricas. Professor, quero voltar lá no começo da sua fala para fazer uma provocação mesmo aqui, porque eu acho que a gente fica melhor ainda quando a gente consegue fazer isso. Você estava citando dados sobre interferência do Estado brasileiro na economia. A gente tem historicamente no Brasil, você tem um Estado interventor. A gente ainda pode dizer que a gente ainda é muito refém daquela doutrina nacional desenvolvimentista que começou a ser colocada em prática lá por Getúlio Vargas, pós-1930, que funda todas as bases da nova república e de todo o sistema trabalhista, capitalista ou subcapitalista ou desenvolvimentista para um capitalismo no Brasil, e isso acaba norteando a ação econômica e social do Brasil até hoje. Mas aí eu quero entrar num outro ponto. Você falou sobre a intervenção brasileira na economia, do Estado brasileiro na economia. A gente está vendo um presidente uma das nações mais importantes do mundo, Donald Trump, com uma prática protecionista extensa. E não é de agora. Estados Unidos, em vários pontos, sempre foi protecionista. Por exemplo, no agro, sempre foi protecionista. A gente teve um acordo Mercosul-União Europeia que se arrastou por mais de uma década, justamente porque a União Europeia nunca quis abrir mão de vários pontos colocados como importantes para defender a sua economia, o seu agro. Inglaterra faz isso, China faz isso, Rússia faz isso, Japão faz isso. E esses países deixam de ser capitalistas por fazerem isso também? Queria que o senhor me respondesse isso depois do intervalo, pode ser? Claro. 12 horas e 48 minutos, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta a gente continua essa conversa com o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC e PhD em Ciência Política, Adriano Gianturco. A TV que sua família pode assistir o dia inteiro existe. E ela se chama América TV. Valorizar. Ele já está escalado para mais um Placar Horizonte. É 19h e começa o programa. Pra você, por você. Léo Ângelo parte para o ataque com seu humor afiado e informações precisas. E aí, Aelton? Passa a bola pro Aelton, camisa 10, que não foge do jogo e dá opinião sem medo. Eu ainda estou muito pessimista. Tibucho aparece pela direita e chuta quem vai ganhar na próxima rodada. Os 3 de Minas irão ganhar. Vanderlei ataca o adversário com mais um comentário polêmico. O pessoal já sentiu que existe profissional na área. Mas não fica só no futebol, né, Sara Zeferino? No Placar Horizonte, os esportes especializados também têm vez. Meninos, obrigado, viu? Fim de programa. Vamos à fala do nosso artilheiro. Não me abandona, não. Comentários, informação e uma turma muito bem-humorada. É só no nosso Placar Horizonte, de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite. Quer se conectar com o que importa? Com o aplicativo Vox, você tem o conteúdo da TV Horizonte e da América FM na palma da mão. Informação, cultura, educação em um só lugar. Digite Vox Rede Catedral no Google Play e no Apple Store e baixe o aplicativo no seu celular. Vox, a comunicação que aproxima, inspira e conecta. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genecide Oliveira. De segunda a sexta, às 8 da noite, na América. 12h51, voltamos com a conversa com o Adriano Gianturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC e PhD em Ciência Política. Professor, na passagem do intervalo eu falei sobre essa herança que a gente tem desse Estado grande que toma conta de tudo, está enfiado em tudo, é na economia, é no social, é na infraestrutura, em absolutamente tudo.
E o senhor apontou isso como um dos grandes problemas, né, de índices que medem o potencial capitalista ou a inserção de um Estado no mundo capitalista. E aí eu falei das outras intervenções que outras grandes potências também fazem na economia de maneira corriqueira e histórica. O que diferencia esses países para eles serem capitalistas, mesmo intervindo na economia, intervindo de certa forma até muito forte, com subsídios e por aí vai, e o Brasil não, na sua opinião? Olha, é completamente diferente. No livro eu não trato quais as consequências disso, se isso é positivo ou negativo. Nós temos duas questões. Uma, se é positivo ou negativo ter mais livre mercado. E este é o debate clássico. Agora, o que eu estou tentando fazer no livro é algo diferente. É mostrar os dados objetivos sobre o diagnóstico. Não o que temos que fazer, mas o que é. O Brasil não é um país com livre mercado. Muito pelo contrário. É um dos que menos tem. Tá tudo bem, se quiser, tá ótimo, só eu não posso achar que é um país com livre mercado, porque de fato não é, os rankings internacionais mostram isso. Por exemplo, existem outros países que também estão no mesmo range, mais ou menos de nível de intervencionismo. Está tudo bem, só que ali ninguém acha que são países de livre mercado. A China, que inclusive é mais livre, paradoxalmente, em termos de economia, que é o Brasil, ninguém acha na China que é realmente que a China seja um país de livre mercado. Agora, então, o problema é ser consciente da situação. A questão dos países ricos que você citou, etc., por exemplo, Estados Unidos, Europa, etc., na verdade, os dados mostram exatamente o contrário. Quando você olha estes 3 rankings de liberdade econômica, mostram que todos os países ricos têm muito mais livre mercado. Os primeiros 10, os primeiros 20 países dos índices de liberdade econômica são por aí, por exemplo, os países do norte da Europa, os países escandinavos, Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, etc. Sobre protecionismo, inclusive os países escandinavos, que são sempre entre os mais livres do planeta. Sobre protecionismo de forma específica, nós temos que dividir entre questões anedóticas e médias estatísticas. O que se mede na literatura científica e os rankings internacionais são as médias estatísticas. Então, uma intervenção, uma outra, no caso, por exemplo, Airbus, outros casos, outras empresas, um setor, etc., existe em todos os países. O ponto é a intensidade disso. Então, o que se mede? Se mede a tarifa média ponderada. O que é a tarifa média ponderada? A tarifa média de importação dos produtos importados. Os Estados Unidos, que foram citados, têm uma tarifa tarifa média ponderada, cerca de 7 vezes menor que a tarifa média ponderada do Brasil. O governo, especificamente Trump agora, está tentando aumentar essa tarifa de importação. Ele é um protecionista, exatamente, o que destoa completamente, certo ou errado que seja, da história das tarifas americanas. Até agora é exatamente isso. Eles têm uma tarifa média 7 vezes menor que aquela do Brasil. E vejam, as pessoas sabem disso, na verdade. Tá? Vamos lá. Todas as vezes que eu falo isso, todo mundo se surpreende, porque ser um país protecionista significa que não só não entram produtos, mas também significa que não entram informações. Então, as pessoas querem negar a realidade. Mas, na verdade, no fundo, elas sabem. Quando as pessoas viajam para fora do Brasil, o que as pessoas repetem? Lá fora tudo é mais barato. Bem, por quê? Porque aqui os produtos importados têm muitas tarifas, muitos impostos são muito altos. Por isso, você tem produtos nacionais com preço e produtos importados muito mais caros. Isso não acontece em países não protecionistas. E a gente tem ainda outro aspecto. A sensação que eu estou tendo, professor, antes eu queria falar sobre a Constituição nossa, é que a gente tem que estudar a história de novo. O senhor teve essa impressão também quando foi descobrindo esses dados? Na verdade, não, porque eu já sabia quase todos eles, ou eu já imaginava. Né? Então, o que acontece? Sobre a Constituição, que você está puxando, Exato, é o seguinte, o Brasil tem a terceira Constituição mais longa do planeta, a 10ª que mais promete direitos e a segunda mais emendada do planeta. Quando você considera por anos de existência, então passa a ser a primeira mais emendada do planeta. Agora, as pessoas não sabem esses dados macro, mas todo mundo, quando acompanha o noticiário, escuta o tempo inteiro uma palavra, por exemplo, PEC, o que é? Um projeto de emenda constitucional.
O simples fato de todo mundo escuta o tempo inteiro mostra o quê? Que como a Constituição brasileira é muito ampla e engloba quase tudo, então quase qualquer proposta de lei ordinária esbarra na Constituição. Então tem que mudar a Constituição o tempo inteiro. Então, de fato, nós hoje não temos mais a Constituição de 88, porque foi tão emendada que praticamente é outra Constituição. Agora, isso pode ser positivo, pode ser negativo, mas o problema é que o diagnóstico ninguém sabe, ninguém conhece. Exatamente. E agora a gente está passando a conhecer. Porque eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, né, não tinha acesso a essas informações que o professor traz para a gente e tem essa sensação, poxa, né, preciso estudar de novo, preciso ter acesso a outras informações, preciso saber onde é que eu estou morando, né, onde eu estou vivendo. Eu acho que é um dos grandes problemas do brasileiro e de nós brasileiros como um todo, é justamente não compreender, não ter a noção do país em que vivemos e das possibilidades, os recursos, direitos, deveres, né? Falando da Constituição, a Constituição garante muito mais direitos, mas quando a gente fala dos deveres, e aí quando a gente menores, não né? conhece, né, professor, a realidade nossa, é mais fácil acreditar em fake news. E o livro também traz esse diagnóstico, né? Exatamente. Olha, me juntando, pegando o gancho com o que vocês estão falando, existe um dado que infelizmente é negativo, eu trago no final do livro, que é o seguinte: vocês falaram que muitas pessoas não conhecem o próprio país. E realmente há uma pesquisa também sobre isso. Existe uma pesquisa científica que mostra quanto as populações de vários países não conhecem o próprio país. E realmente o Brasil está na segunda posição. Olha só. A segunda população que conhece menos seu país. Tá? Só perde para a África do Sul. E eu aqui trago outros dados, olha que interessante. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos 3 países do mundo onde o vento artificial é proibido. Todo mundo repete que o Brasil tem municípios demais. Isso não é verdade. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, mas a França tem mais de 35 mil municípios. A Alemanha, mais de 11 mil municípios. A Espanha, mais de 8 mil municípios. A Itália, mais de 7 mil municípios. E estes são países muito menores que o Brasil. Quando você olha per capita, aí é menor ainda a diferença. Ainda, o Brasil é o 5º país que mais manda censurar conteúdo online. Ao mesmo tempo, o Brasil é o 5º país também mais digitalizado do mundo, por exemplo, em termos de serviços estatais. Todo mundo pense, por exemplo, no Pix, pense, por exemplo, na plataforma gov.br. Ainda, o Brasil é um dos únicos 3 países do mundo onde a idade penal mínima é 18 anos. É também um dos únicos 19 países do mundo sem prisão perpétua. Perfeito. E o Brasil também é o 8º país onde a polícia mata mais pessoas. E termino. O Brasil é um dos únicos 9 países do mundo onde menores de idade podem votar. Adriano.Gianturco, lá na rede social, no Instagram, lançamento no dia 15. Já está lançado, já está à venda, professor? Já está à venda nas livrarias a partir do dia 15. Estou ansiosa para ler, já falei com o professor. Mentiram para nós sobre o Brasil. Obrigado, professor, pela sua participação. Obrigado a vocês, até mais. Rede Notícia, primeira edição, está ficando por aqui. Vamos para a sequência com as notícias do esporte. Júnior Brasil e o Bola na Rede. Um abraço, André, Adriana, amigos e amigas.